Oi, gente, tudo bem? Sou o professor Vitor, para quem não me conhece, sou professor aqui do Colégio Estadual Amazonas, e vou mostrar a vocês nesse vídeo como fazer o preenchimento do novo modelo de diário de classe da escola, o diário de classe bimestral. Então, a gente recebeu esse e-mail com o endereço aula remota, né, com o título diário oficial. Então, aqui nós temos as respectivas turmas e aí a gente vai fazendo o download das nossas específicas, né? Eu vou pegar uma aleatoriamente, peguei aqui a 1001, vou clicar no botão correspondente ao download. Download feito. Alguns modelos de browser, né, de navegadores de internet, colocam essa informação de download aqui embaixo, no canto inferior. Então, o download ele pode aparecer no canto inferior ou aqui no cantinho, no canto superior. É importante também observar que esses arquivos ficam na sua pasta do computador chamada downloads, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de encontrar para onde foi, né, o arquivo. Então, esses são os arquivos que eu fiz download hoje, né? E ele está aqui. O que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida é copiar ou recortar os arquivos todos baixados e criar uma pastinha específica na nossa área de trabalho com esses arquivos desses diários para facilitar o acesso. Mas isso só são sugestões aí de organização mesmo. Vou abrir o arquivo para mostrar a vocês e falar sobre essas etapas, então, de preenchimento. Qualquer dúvida, a gente pode ir conversando também pelo grupo de professores da escola. A Mel também se prontificou a estar disponível para esclarecer nossas dúvidas, mas se alguém quiser fazer alguma outra consideração, trocar alguma ideia, também pode me procurar lá pelo grupo. E o meu número do WhatsApp é 99783-2901. Repetindo, 99783-2901. Eu estou falando essas coisas porque o arquivo não abriu ainda para ocupar o tempo. Abriu, vamos lá. Então, pessoal, toda vez, conforme eu disse para alguns colegas, que a gente abre um arquivo da internet, ele vem com essa mensagem aqui de que o arquivo pode conter vírus. Então, eu clico em habilitar a edição e a partir daí eu começo a fazer a edição. Enquanto a gente não faz isso, a gente fica com um arquivo, né, esquisito. A partir daí o arquivo já está rodando normalmente. Então, essa interface, né, esse é o layout do diário de classe. Se a gente puser para imprimir, apertando Ctrl P, né, ou usar o botãozinho de impressora, vocês vão perceber que ele ocupa integralmente uma página, né, do nosso, uma folha de papel, né, ele sai direitinho numa folha de papel, que era o problema que a gente estava encontrando na versão anterior, que era mensal. Né? Então, ele ocupa uma página para o controle de frequência e avaliações, e uma outra página para o controle de conteúdos ministrados e o detalhamento dos instrumentos de avaliação. Essa é uma das vantagens. Segundo ponto é que a gente não precisa preencher várias coisas repetidamente, como acontece no diário de papel, considerando que, por exemplo, esse cabeçalho aqui, uma vez preenchido nessa primeira página, será repercutido nas páginas seguintes. Uma outra vantagem desse modelo de diário é o fato de que temos quadrículas suficientes aqui para professores de disciplinas de 2 dias da semana, né, que era uma reclamação antiga dos colegas que trabalham com disciplinas como português e matemática, que tentam preencher integralmente seus dias de aula e ficam com quadrículas faltando, né? Então, temos quadrículas suficientes aqui para todos. Vamos, então, sem mais delongas, falar do preenchimento. No canto superior, onde está escrito disciplina, você irá colocar o componente curricular que ministra. No meu caso, eu trabalho com inglês, eu vou escrever inglês aqui. Aí vocês atentem com espaço, dado, esse tipo de coisa, né? Isso aqui fica o seu critério, preenchimento. E a carga horária semanal. Quantos tempos por semana você dá para essa turma? No caso de inglês, eu dou 2 horas aula. Então, só coloco o númerozinho 2. Docente, colocarei meu nome completo, né? Lembrando que isso é um documento oficial, que será impresso e arquivado na escola, então é importante que a gente dê detalhes e preencha com o máximo de acuidade possível. E o número da minha matrícula, 381744747, dígito 2. Pronto. Fiz isso, já preenchi. Automaticamente, na próxima página também estará preenchido. Próxima etapa, aqui é preencher esse cabeçalho atentamente. Né? Então, eu vou vir aqui com o nome da escola e o número do censo já foram informados. A turma está indicada aqui. Aulas por dia, eu vou colocar quantos tempos de aula eu dou por dia. Eu dou 2 tempos, minha disciplina acontece, né, 2 tempos certinho.
Se eu fosse professor de disciplina de 4 tempos, quantos tempos de aula eu dou por dia? 2 também. Agora, se eu fosse professor de 4 tempos e desse 3, eu colocaria 3, que automaticamente eu sei que mais um é no outro dia. Enfim, eu especificaria dessa forma para fazer a contagem dos dias letivos. De todo modo, acho que todos os colegas estão com a divisão de 2 e 2, ou 1 e 1, né? E aí, se for o caso, houver qualquer eventualidade, vocês falem conosco que a gente abre espaço aqui para fazer essa observação. Como assim? O colega poderia colocar nas segundas 2, nas quartas 3, 1. Só estou dando um exemplo bem aleatório. E depois a gente faria a divisão aqui do espaço, permitindo que o colega consiga colocar a informação completa. Mas isso foi um exemplo bem distante da maioria, né? Percebam que eu estou com a abinha do segundo bimestre aberta. E eu faço isso justamente porque a gente começa a preencher a partir do segundo bimestre, segundo a orientação da própria Mel. Caso vocês queiram, né, começar e trabalhar com o ano letivo integralmente preenchido, clique na abinha do primeiro bimestre. Vou dar uma dica, inclusive, muito importante para vocês nesse tipo de documento, porque ele é tão parecido, né, os bimestres são tão parecidos, que equivocadamente você pode ter clicado no bimestre e ter começado a preencher no lugar errado. Então, prestem bastante atenção agora que estão começando a clicar no segundo bimestre e a partir daí começar. A quantidade de aulas previstas e aulas dadas, a gente preenche no final do bimestre ou quando a gente fizer a contagem da distribuição dos dias de aula, tá certo? Então, vamos lá. Então, preenchido aqui segundo bimestre. Outro dado importante que ajuda a gente bastante é que a gente preencheu aqui em cima a duração do bimestre com a data inicial e a data final, de acordo com o calendário da Secretaria Estadual de Educação. Então, o segundo bimestre começa amanhã, no dia 13 de maio, e vai até o dia 9 de julho. Isso significa que eu não trabalho com a turma 1001, mas finjamos que eu trabalhasse com a turma 1001, e dia 13 é amanhã, quinta-feira. Então, eu tenho aula 13, 20 e 27 de maio. Aí eu já vou me adiantar e colocar aqui para facilitar o meu preenchimento. 13 do 5, 20 do 5, 27 do 5. Acho que é isso. Percebam, deixa eu dar um zoom para mostrar, que quando eu coloco o dia do mês, automaticamente o número já fica deitadinho aqui. E que eu vou trabalhar sempre com 2 dígitos. Então, 1313/05, mês 5, porque aí cabe certinho dentro dessas quadrículas. Eu vou até julho, né? Então, eu tenho até 27 de maio, 27. Agora eu vou trabalhar com o mês de junho. Então, 3, 10, 17 e 24. 3, 10, 17, 24 do 6. Vamos para o último mês, o mês de julho, que vai até o dia 9, né? 9 de julho. Eu tenho, então, dia 2 e 9. 02 do 7 e 09 do 7. Obviamente, a gente pode ter datas marcadas aqui, mas, né, as orientações que a gente tem da literatura, da pedagogia, dizem que a gente conta os dias letivos dessa maneira, né, pelo planejamento do calendário anual, e a partir desse calendário anual a gente faz a distribuição no início do bimestre. Se eu dou 2 aulas por dia e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encontros, 9 vezes 2, 18. Né? Então, eu tenho 18 aulas previstas. A quantidade de aulas dadas ainda não é possível de preencher, só quando o bimestre acabar, tá certo? E aí eu vou acompanhando os meus alunos. Fiz lista de frequência online, ou tentei buscar o relatório dos aplicativos, o relatório, enfim, fui tentando ao meu modo, né, coletar essa informação de frequência. Alguns professores contam pela participação, outros por responder material, enfim, né? E aí, à medida que eu for dando as minhas aulas, eu vou fazendo o pontinho, o clássico pontinho, né? Apertei o ponto, o clássico pontinho para registrar a frequência. Vamos trabalhar com o número 1, Ana Carolina aqui como exemplo. Então, ela participou no dia 13, ela sumiu e voltou só no dia 10,
fez atividade no dia 7, no dia 24, 2 foi conselho de classe, alguma coisa assim do tipo, e 9 foi aquela aula flutuante que a gente tem no bimestre. E aí deixa em branco também. Em branco não significa falta, em branco significa não registrado. Como nós não temos ainda com precisão uma orientação da Secretaria Estadual de Educação sobre o que fazer, né, se a gente registra ou não registra falta, a gente deixa esses espaços em branco, assim como a gente deixa essa coluna de registro de faltas também em branco. Porque qualquer coisa que a gente precise fazer, vai ser menos complicado fazer o registro. Então, eu contar, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10 faltas e colocar aqui 10. Será mais fácil fazer o registro contando a partir dos espaços em branco do que ter preenchido e ter que apagar e fazer de novo. Então, é melhor que a gente deixe em branco até segunda ordem, tá certo? Então, esse é o ponto. Outro ponto importante que está escrito aqui em cima é não precisa alterar, né? Vamos manter, porque isso aqui veio naquela correspondência interna da SEDUC, né? Aquela orientação específica sobre os instrumentos de esse então, você tem aqui podcast, videoaulas, Google Classroom, orientações de estudo, monitoria presencial, que substitui, né, esse cômputo de carga horária. O Aplixe, que é um repositório de materiais, o material produzido pelo professor que acompanha e substitui a esses indicados aqui. Então, isso aqui é um item que foi criado por nós para deixar claro, né, evidenciado quais foram os instrumentos que utilizamos para ensinar durante o bimestre. Se por acaso o colega tiver mais alguma informação que queira colocar aqui, vírgula, e digita a informação que achar pertinente incluir. Vamos lembrar que isso é flexível. A única recomendação que a gente gostaria de deixar é que tentem manter pelo menos essas informações com as cargas horárias aqui do jeito que está escrito, porque estão alinhadas com a correspondência interna que a SEDUC pediu para controle dessas atividades, e aí a gente registra isso nesse documento, tá bom? Aulas dadas já falei, faltas e o indicativo de falta a gente não vai fazer ainda no diário, e aí é fácil entender que se está em branco é porque o aluno não participou, né? não fez. E aqui no cômputo final a gente tem as avaliações. Aqui onde tem esse Mzinho de média, a gente tem que lembrar que a primeira avaliação vale 2 pontos, a segunda vale 4 e a terceira vale 4. A terceira avaliação é a prova bimestral. A segunda e a primeira ficaram organizadas da seguinte forma. Segunda avaliação diz respeito à participação na realização das tarefas, então as tarefas com as respectivas pontuações dadas aí pelos colegas, e a primeira parte é a participação efetiva dos alunos, né, no acesso à plataforma. Por os alunos online. Para os alunos presenciais, a gente tem uma outra abordagem. Por isso a gente espera, né? De todo modo, nos instrumentos de avaliação. Digamos que a Ana Carolina, ela teve aqui, né? Na minha proporção, ela é uma aluna de exemplo, algumas participações. Então, eu vou dar a ela 1,5, e o critério de avaliação é do professor. Notaram que quando eu coloquei 1,5, nessa coluna aqui onde está escrito média, automaticamente o 1,5 já apareceu. Nas tarefas que eu passei, ela se saiu muito bem, né? Apesar dela só ter participado dessas aulas, ela realizou todas as tarefas e se saiu muito bem. 4 pontos para ela. E na prova, ela não foi tão bem, ela tirou 2. Numa prova que vale 4, né? Ela acertou a metade da prova. Automaticamente, a média dela já está fechada aqui 7,5, sem a gente precisar somar. Ponto positivo. Ela não precisa fazer recuperação. Então, eu não lancei nota aqui na recuperação. A ideia é facilitar o lançamento no conexão. Afinal de contas, a média está aqui e o indicador da nota final após os critérios de recuperação são indicados aqui, que é o que a gente precisa lançar lá no conexão. Então, isso aqui torna mais fácil o processo de lançamento de notas copiando daqui para lá. Agora, vamos olhar para esse segundo caso. Finjamos que essa aluna, Ana Carolina Gonçalves, ela tenha assistido essas aulas de forma presencial. Ela não seja uma aluna que realiza as atividades pela internet. Deixo tudo em branco e preencho as notas correspondentes. Então, ela tem 2 porque resgatou o material, ela tem 4 porque fez a OE, ela tem 3 que tirou na prova, ficou com média 9.
Então, eu tenho aqui a informação de que se esse espaço está em branco e há notas lançadas, isso significa automaticamente que essa aluna é uma aluna presencial, né? E isso está indicado nessa tarja aqui embaixo, leiam comigo. Os alunos sem registro de frequência nesse diário, com nota final indicada, são aqueles que não dispunham de acesso às aulas remotas e fizeram parte de monitoria e avaliações presenciais acompanhadas de roteiro de estudos impressos, cujos registros mais detalhados constam em diários de classe próprio na unidade escolar. Então, não tem frequência registrada e a nota é lançada assim, mas existe um diário de classe com a descrição do que foi feito por essa aluna aqui, que é uma aluna do presencial. Vamos ao outro exemplo, a Brenda. Vou dar algumas presenças para ela aqui, em alguns dias. E aí ela teve 3 de participação, 1 e tirou 0,5 na prova. Ela ficou com média 4,5. Ela fez os seus instrumentos de recuperação, que foram lançados aí ao longo do processo na plataforma, ou você fez uma prova de recuperação depois da semana de provas bimestrais, e ela conseguiu tirar 5,5 nessa nova soma. Você lança aqui na coluna correspondente o 5,5. Como a Ana Carolina e a outra Ana Carolina não precisaram, eu vou colocar um traço, sabe o tracinho junto com ponto de interrogação? Vai ser o que eu vou usar aqui nesse quadrado em branco. Por quê? Ela não precisou fazer recuperação. Portanto, eu clico no quadrado e coloco um traço, porque a gente sabe que no final do ano, quando a gente fecha o diário de classe, a gente não pode ter quadrícula em branco, né? A gente não pode ter quadrícula não preenchida. Então, para recuperação, a gente já pode marcar o tracinho, certo? E colocar os registros para aqueles que necessitarem dessa recuperação. Ok? Primeira página, então, do diário explicado como fazer o preenchimento. É o que a gente já está acostumado a fazer no diário de papel. Essa parte aqui de assinaturas, vocês podem deixar em branco. Agora, caso vocês tenham ferramenta de desenho no computador e quiserem usar a canetinha do próprio computador para poder fazer a assinatura e já mandar assinado, tudo bem também. Mas não há cobrança para que nós assinemos esse documento por hora. Até porque a escola vai fazer a impressão e o arquivamento dos respectivos arquivos e o envio pelos nossos e-mails pessoais para a escola já constitui, né, que fomos nós que fizemos aquele documento. Segunda página. Na segunda página é o clássico registro de atividades desenvolvidas. Então, eu tenho aula no dia 13, 20, 27, 3, não. Então, eu vou colocar aqui o primeiro dia, em data, eu vou escrever por extenso, 13 de maio de 2021. Na minha próxima data, eu não vou fazer todas porque o vídeo já está grande a beça, né? 20 de maio de 2021. E vou fazer o registro aqui do que eu fiz com a turma. Então, eu vou colocar, por exemplo, OE, Simple Past, páginas 12 a 18, por exemplo, vírgula, solicitada, ou melhor, podcasts 1, 2 e 3, ponto e vírgula, no Google Sala de Aulas, exercícios complementares do site bbc.com. Estou dando um exemplo. Então, aqui eu listo, né, as atividades que eu desenvolvi com a turma e os recursos. É importante você dizer quais foram os recursos educacionais que você utilizou. E assim você vai continuar fazendo preenchimento ao longo de todos os outros meses e dias respectivos. Por fim, nessa última etapa aqui, a gente já tem os instrumentos de avaliação preenchidos. Então, a gente tem o instrumento participação valendo 2 pontos, o instrumento tarefas do Classroom valendo 4 pontos e o instrumento prova bimestral valendo 4 pontos. E os detalhamentos, né? Então, o que é o detalhamento? Como você registrou essa participação? Então, você registra a participação por quantidade, por exemplo, quantidade de acessos. Ou eu posso colocar aqui, fato de ter acessado. Ou eu coloco realização das tarefas indicadas. Ok? Eu vou dizer aqui como eu computei esse ponto de participação.
No segundo item, na segunda avaliação, no segundo instrumento, realização de tarefas no Classroom. Então, eu vou colocar como que eu computo acerto nas respostas e entrega dentro do prazo. Foram os meus critérios. Você pode ter os seus. Ter realizado as tarefas, por exemplo. E prova bimestral. Aí eu vou colocar prova composta de 5 questões objetivas. Né? Isso aí foi um critério meu também, novamente. A adaptação presencial para a participação é ir à escola resgatar as orientações de estudo. Eles já ganham 2 pontos. A adaptação à realização das tarefas no Classroom são as tarefas das OEs, né, definidas. E aí, nesse caso aqui, as OEs serão as OEs já da primeira série. Né, primeira, que a gente acabou com a história do contínuo, né? A gente já está efetivamente trabalhando com o conteúdo do ano mesmo, de escolaridade. Então, eu coloquei aqui tarefas das orientações de estudo da primeira série do primeiro bimestre, valendo 4 pontos. Lembrem-se de fazer esse ajuste no de vocês também. E, por fim, caderno de provas impresso, né, para esses alunos que não estão acompanhando online. E as recuperações? A recuperação é a busca ativa, então, se o aluno retornou o contato da busca ativa, ele tem os pontos de participação. E aí, a busca ativa deu umas tarefas para eles fazerem, que são as tarefas da OE. Feito isso, 4 pontos. E uma prova de recuperação que também já está na escola. Isso aí já está indicado, já está preenchido. A única preocupação que teremos é de preencher essa linha aqui, que é o detalhamento de como a gente computou cada um desses instrumentos. E esse é o diário. Eu demorei, né? Ficou um vídeo grande, mas porque eu detalhei, né? Dei algumas informações adicionais. Mas qualquer dúvida ainda remanescente, vocês podem entrar em contato. Não existe a necessidade de puxar, esticar, separar, mudar formato de letra ou coisa do tipo, porque o diário ele é auto-preenchível. Eu tomei o cuidado de trabalhar com casas decimais aqui e com cálculo de média sozinho. Então, não vai ter o problema de vocês falarem assim, mas eu tentei lançar nota quebrada e o sistema somou errado. O sistema vai somar certinho. E não se preocupem com os zeros lançados aqui, porque eles podem equivaler ao SN lá e vocês podem alterar também. Se o aluno nunca participou, vocês podem tirar esse zero e colocar SN, que é o equivalente ao sem nota lá do Conexão, tá certo? Última dica que eu dou a vocês é, esse botãozinho aqui muda a cor. Então, por exemplo, eu fiz isso para mim, não estou dizendo que vocês precisam fazer também. Mas, por exemplo, a Ana Carolina, a nossa aluna do exemplo, ela não participou presencialmente, ela não participou online, ela participou presencial. Eu pintei de amarelo o quadrado só para me indicar, sabe? E marquei e pintei essas notas aqui também, só para me indicar que foram notas que ela obteve em processos presenciais. Aí foi uma opção minha. Se os colegas também acharem interessante usar cores diferentes para poder funcionar como uma espécie de legenda pessoal, fiquem à vontade. Agora, não se esqueçam de usarem cores claras, né, essas paletas aqui superiores, porque se a gente usar cor escura na hora de fazer a impressão do documento, vai adulterar. Então, a gente tem que usar cores bem clarinhas para que não haja, né, nenhum problema aí na hora da inspeção escolar validar os nossos diários, tá certo? É isso então, pessoal. Qualquer dúvida, entrem em contato. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.